Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. É um texto conhecido, mas nós vamos fazer a leitura. É longo, mas acompanhe comigo em sua Bíblia, em nome de Jesus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe será nele fonte que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já teve 5, e o que tem agora não é teu marido. A mulher respondeu: isso é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias.
E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pai querido, a tua palavra que foi lida será exposta neste momento, um texto tão rico em detalhes, em profundidade, que mostra o poder da tua palavra e do Senhor da palavra, o Cristo, quando Ele age, quando Ele se manifesta em nossa vida, Pai, tudo muda, tudo é diferente, Deus. Que assim seja, Deus, hoje, amanhã e para todo sempre em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é um sentimento que precisa ser constante em nossa vida. Não somente um sentimento, mas acima de tudo um sentimento que seja transformado num desejo árduo, em mudança, em novidade de vida, em transformação. Todos nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos de transformação. E esse sentimento, ele vai aflorar cada vez em nós, na medida que nós conhecemos mais ao Senhor Jesus. Ele é tão puro, Ele é tão reto, Ele é tão santo, Ele é tão majestoso, que o nosso relacionamento e o nosso contato com Cristo nos faz entender a nossa necessidade de mudança e de transformação diárias, contínuas. Quem não entende isso não sai do lugar. Quem não entende que amanhã precisa viver melhor do que viveu hoje, vai viver sempre patinando na vida, vai viver sempre se arrastando, vai viver naquela eterna mesmice em que o novo de Deus não vai acontecer em nossas vidas. E por isso, para que nós possamos entender sobre a necessidade de mudança, de transformação, algo muito importante que precisa acontecer em nós é a confrontação. Ninguém gosta de ser confrontado. Talvez algumas pessoas, em especial, que receberam uma capacidade muito tremenda da parte de Deus, saiba lidar com a confrontação, mas a grande maioria das pessoas não gostam de ser confrontadas. Inicialmente, a confrontação, ela incomoda, ela machuca, ela dói. Muitas vezes ela não soa bem, porque a maioria de nós não estamos preparados para aquela palavra confrontadora. Mas ela é necessária, ela é indispensável. E essa confrontação ocorre por meio da ação do Espírito de Deus em nós. Por isso que a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito de Deus. Porque se nós apagamos o Espírito de Deus, nós apagamos a obra de Deus em nós. E por isso a comunhão com Deus, ela precisa ser constante, ela precisa ser diária. Porque se nós não mantemos a nossa comunhão com Deus, nós apagamos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito não vai nos confrontar diante do pecado, não vai nos confrontar diante das necessidades de mudança, uma vez que nós estamos apagando ou impedindo o realizar de Deus em nós. Então a gente precisa entender, o Espírito de Deus é quem traz confrontação em nossa vida, seja diretamente pela palavra, ou seja por meio de homens e de mulheres que Deus coloca em nosso caminho para nos confrontar. Por que isso é importante, irmãos? Muitas vezes nós vamos criando cascas de costumes, de vícios, de culturas,
de religiosidade, e essas cascas muitas vezes nos faz viver de um modo de vida que muitas vezes não é aquele de Deus. E se tem uma coisa que nós percebemos, irmãos, como pastor no meio cristão, é que muitas pessoas muitas vezes aprenderam a viver a vida cristã de uma forma que não é a vida que Deus deseja. Mas muitas vezes por algum tipo de influência, de cultura, de religião, as pessoas muitas vezes aprenderam a andar com Deus de uma maneira errada. Isso é possível. Você pode estar há muito tempo dentro de uma igreja, andando com Deus de uma maneira errada. E quando isso acontece, nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Somos traídos por aquilo que aprendemos a fazer, muitas vezes de maneira errada. Quantas pessoas hoje não estão presas nos seus conceitos a respeito de Deus ou a respeito de si mesma, porque aprenderam a andar de uma maneira errada e por isso estão sendo traídas por sentimentos, por culturas, por vícios. E quando isso acontece, essas pessoas não conseguem desfrutar do amor de Deus da maneira como deveriam. Não conseguem desfrutar da bondade, da misericórdia de Deus. Crenças muitas vezes erradas, equivocadas, que vamos construindo e adquirindo no decorrer dos anos. Crenças estas que vão imprimindo marcas em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, assim como nas relações que nós estabelecemos com Deus, mas também com nossos semelhantes. Fazemos muitas coisas pensando que estamos fazendo da maneira correta, e muitas vezes nós não percebemos que estamos caminhando de forma errada. Por isso a confrontação é importante. Seja por meio do Espírito, seja por meio da palavra, seja por meio de pessoas que Deus coloca em nosso caminho, muitas vezes para nos falar aquilo que nós não queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia aqui menciona a respeito da história de Jesus com a mulher samaritana no nosso texto base. Jesus está indo da Judéia para a Galiléia, diz o texto. No versículo 3 e 4 diz que Jesus deixa a Judéia, foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Esse era necessário, ele tem um viés duplo aqui. O primeiro é que por causa da animosidade entre judeus, samaritanos e judeus, a maioria dos judeus, quando percorriam esse mesmo caminho, eles optavam por uma outra distância que aumentava cerca de 20 quilômetros. 20 quilômetros. Para quem viajava a pé e deveria passar pelo deserto, é muita coisa. Mas por causa desse ambiente de animosidade, judeus e samaritanos, na verdade, eram irmãos de uma mesma origem. Mas os samaritanos, eles se formam porque em algum momento eles desobedecem a lei de Deus e eles passam a se misturar com outros povos, a contrair casamentos mistos e alianças com outros povos, e eles não são, entre aspas, mais judeus puros. Isso gera então uma animosidade. E os samaritanos, então, para se distinguir agora dos seus irmãos, eles constroem novos templos, eles passam a adorar em novos montes, eles passam a levantar altares e outras coisas para diferenciar dos seus irmãos judeus. Isso gera uma animosidade muito grande. Eles não se davam, eles não se gostavam, eles não se suportavam, eles odiavam uns aos outros, e por isso os judeus, eles optavam por percorrer um caminho mais longo a ter que passar
pelo meio da montanha, pela terra dos samaritanos. Jesus, ele faz aquilo que a maioria dos judeus não estavam dispostos a fazer. Isso é importante. A lição aqui não é só na vida transformada da mulher samaritana. A lição aqui também é para os discípulos, é também para a igreja. Porque muitas vezes nós não somos transformados, porque nós não queremos passar pelo caminho que Jesus deseja que nós percorremos. Muitas vezes nós não somos transformados, porque nós não desejamos estar onde Jesus quer que nós estejamos, porque nós não queremos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Mas o outro propósito que faz com que Jesus aqui entre pelo caminho dos samaritanos é porque ele tem um propósito específico na vida dessa mulher samaritana. Isso é maravilhoso. O Evangelho nos ensina que não foi nós que procuramos Deus. Foi Deus que nos procurou. Ele que abriu os nossos olhos da fé. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não foi nós que fomos a Deus, foi Deus que em amor e graça tomou a iniciativa de vir até nós. É o que está acontecendo aqui com esta mulher. Jesus decide passar por lá porque ele tem um propósito específico na vida dessa mulher. Se você está aqui nesta noite, principalmente você que foi alcançado por Cristo Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, porque você entendeu que Deus ele tem um propósito especial para a sua vida. Essa passagem ocorre ao meio-dia. É a hora mais quente do dia. Mas não é só isso. Diz aqui que ocorre na cidade de Sicar. Sicar era uma das regiões mais afastadas do território de Samaria. Então a maioria das mulheres que faziam esse trabalho de carregar águas, elas iam logo ao amanhecer, cerca de 8 horas da manhã. Porque era um trabalho de exaustão, era um trabalho difícil, muitas vezes o poço não era perto de casa. É sol, é deserto, escaldante. Mas essa mulher aqui, ela vai ao meio-dia por uma razão muito simples, porque ela está sofrendo. Ela não quer ser vista em público. Ela tem dores e traumas interiores que ainda não foram tratados. E daí eu faço uma aplicação com isso. Na maioria das vezes, o encontro mais profundo e íntimo que você vai ter com Cristo não será num lugar confortável. Muitas vezes será num deserto. Muitas vezes será em Sicar. Muitas vezes vai ser num lugar que você não desejava estar, mas que você está ali por alguma razão, que talvez você nem compreenda ou não saiba explicar. Talvez por medo, por traumas, por insegurança. Talvez porque você deseja se isolar. Mas é importante que você compreenda que Deus se manifesta em nossas vidas muitas vezes nos lugares mais difíceis, complexos, onde nós sequer possamos imaginar. Talvez quando você esteja tentando fugir até mesmo de Deus, Deus ele pode vir ao teu encontro de uma forma maravilhosa e se manifestar de uma forma extraordinária sobre a sua vida. Jesus vai ao encontro dessa mulher porque ele deseja tratá-la, ele deseja curá-la.
dos seus traumas que estão marcando o seu tempo presente por causa de decisões equivocadas que ela tomou no seu passado. Qual que era o problema dessa mulher? Um dos problemas dessa mulher tinha relação com como que as pessoas a viam. Aquela mulher já vivia uma vida difícil pelo simples fato dela ser mulher. Naquele tempo, as mulheres eram discriminadas, eram consideradas uma classe inferior à dos homens. Mas além de ser rejeitada pela cultura, pela sociedade, ela era rejeitada também pelos judeus, porque era uma mulher samaritana. Mas daí talvez você pode pensar, puxa, mas ser rejeitada por alguém de fora ou por alguém de longe, eu não estou nem aí, eu não tenho relação, eu não tenho um vínculo. Mas essa mulher era rejeitada também pelo seu próprio povo, porque ela tinha uma vida sexual, uma vida amorosa irregular. Isso contrariava a lei de Moisés. E por isso ela sofria discriminação do seu próprio povo também, porque ela não estava cumprindo a religião. Era assim que as pessoas viam essa mulher. Então ela tinha a fama já desgastada devido aos relacionamentos amorosos que teve em sua vida, e diante de tantas rejeições, ela decide buscar água ao meio-dia, quando o sol, o calor está escaldante, porque ela não quer ter contato com outras pessoas. É assim que essas pessoas viam essa mulher. Mas como que ela se via? Ela estava fugindo, ela estava se escondendo. Eu penso que quando ela começa a retirar a água do poço, ali naquele balde, possivelmente ela olha para as águas daquele balde e possivelmente ela vê a sua miséria, as suas dores, os seus traumas. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas que muitas vezes se encontram em situação semelhante a esta mulher, com dores, com traumas, com sentimentos terríveis. E muitas vezes, quando a pessoa se olha no espelho, ela vai às lágrimas, porque ela vê uma vida terrível, ela vê uma vida sem esperança, ela vê uma vida de muita dor, de muito sofrimento, de muito caos, ela vê uma vida de rejeição. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com essa mulher. Por isso ela precisa de uma verdadeira mudança de vida. Só que ela não tinha noção de como isso poderia acontecer na sua vida. Ela tem anseios, ela tem crenças, ela tem desejos, mas todos esses são incapazes ou insuficientes de satisfazer a sua alma. Ela vai buscar desesperadamente saciar esse vazio em homens, em relacionamentos amorosos, mas vai piorando porque não vai dando certo, vai estragando cada vez mais e o buraco vai ampliando cada vez mais e a vida dessa mulher fica cada vez mais arruinada. E daí ela passa a se condenar. Ela passa a desprezar a si mesma. Ela passa a ser considerada totalmente indigna. E por isso, diante dos seus traumas, das suas dores, ela escolhe viver isolada, fugir, não se relacionar, porque ela não sabe como lidar com essas situações. Possivelmente o que estava muito forte no seu coração o passado ele me condena. Por isso o meu presente ele me machuca. E o meu futuro é totalmente incerto, desesperador e sem esperança alguma.
Era dessa maneira que essa mulher via a si mesma. Mas como que Jesus via essa mulher? Graças a Deus que Jesus não age muitas vezes como nós agimos. Ele conhece intimamente cada um de nós. E Ele se relaciona intimamente com cada um, de acordo com as nossas necessidades mais sensíveis e mais extremas. Ele sabia que aquela mulher escondia em seu coração muitos traumas. O fato de ser uma mulher samaritana, de ser rejeitada pela sociedade, o fato de ter estado em 5 relacionamentos e estar num sexto que também não estava dando certo. Essa mulher estava sendo vítima de rejeição, de desprezo. Jesus sabia o tamanho da vergonha que estava no coração dessa mulher. Jesus sabia o tamanho do peso que aquela mulher carregava. É por isso que Jesus, ele faz um trajeto diferente que os seus irmãos judeus faziam. E ele entra na terra dos samaritanos porque ele tem um propósito de transformação na vida daquela mulher. Por isso, todas as vezes que Deus vir ao teu encontro, jamais rejeite a ação de Deus na sua vida, porque certamente tudo que vem de Deus será algo tremendo e grandioso para a sua vida. Então ele vai até aquela mulher com uma necessidade, quando na verdade ele já sabia ser ele mesmo aquele que supriria a necessidade daquela mulher. Ele pede água, mas embora ele tivesse sede, ele não está preocupado com aquela água que sacia o nosso físico, mas com a água que sacia o nosso espiritual. O Jesus encarnado, o Filho de Deus, ele podia orar a Deus Pai: Pai, estou com sede, estou numa empreitada aqui com os meus discípulos, faça jorrar ou brotar água dessa pedra ou dessa rocha. Ele podia pedir ao Pai, mas ele pede à mulher. Ele pede à mulher porque ele tem um propósito espiritual na vida daquela mulher. Ele se aproxima dela, olha para aquela mulher, enxerga as dores daquela mulher, inicia um relacionamento com ela. Por quê? Porque Jesus quer dar a oportunidade dela abrir o seu coração. Antes ela estava fugindo, ela estava se escondendo. Agora Jesus toma a iniciativa de se relacionar, porque para que a transformação aconteça, ela precisava abrir o coração. Você que está aqui nessa manhã, você precisa entender isso. Muitas vezes a transformação não tem acontecido porque você não tem aprendido a ser confrontado, porque você tem fugido, porque você tem evitado, porque você tem se distanciado. E assim como Jesus fez com essa mulher, seja diretamente pelo Espírito, diretamente pela sua palavra, ou por homens e mulheres que Deus coloca em seu caminho, você precisa abrir o seu coração para aquilo que Jesus deseja fazer na sua vida. Jesus, ele não escolheu aqueles que são mais habilidosos, aqueles que eram os mais perfeitos. Jesus, ele foi ao encontro de pessoas que precisavam de transformação, que desejavam transformação, que queriam fazer da sua vida algo melhor. E essa mulher, ela queria. É por isso que ela estava no 6º relacionamento. Ela tinha desejos de ter um futuro, uma vida melhor.
mas o caminho pelo qual ela percorreu era um caminho errado. Ela queria viver bem, ela queria ser feliz. Haviam buracos vazios existenciais na sua alma que ela estava preenchendo com coisas erradas que não poderiam saciar essa sede ou essa fome. O que Cristo vai fazer é ressignificar a vida e os pensamentos dessa mulher. Você precisa entender isso nessa manhã, para que em 2025 você possa viver melhor que 2024. Você precisa permitir que Cristo Jesus ressignifique a sua vida espiritual, os seus pensamentos, o seu modo de viver como um todo. Deus deseja que você aprenda a fazer coisas diferentes, melhores e maiores. E como que é o encontro então de Jesus com essa mulher samaritana? Diz que o primeiro contato de Jesus com essa mulher foi justamente um pedido que ele faz. Ele pede à mulher água. Mas existem barreiras, existem restrições que estão no coração, na alma dessa mulher, culturais, religiosas, aquilo que eu falei no início da nossa mensagem. Muitas vezes nós vamos carregando cascas culturais, religiosas, e nós andamos com Deus há tanto tempo pensando que estamos andando corretamente e muitas vezes não percebemos que estamos percorrendo um caminho errado. E essa mulher aqui não compreende quando Jesus vai a ela e faz um pedido: dai-me água. Versículo 9: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam, não se comunicam com os samaritanos. Quando Jesus chega a essa mulher e diz: olha, dai-me água, ele está dizendo: olha, eu quero que você venha a mim e me ofereça ou me entregue algo novo para que a sua vida seja transformada. Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Então Jesus faz declarações incríveis a respeito de ser fonte. Ele diz no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. 13, 14: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para toda a eternidade. O que Jesus está dizendo para essa mulher? Tudo aquilo que você aprendeu até agora na sua caminhada com Deus está errado. Seus costumes, sua crença, sua própria religião, isso é insuficiente para matar a sua sede espiritual. E todo aquele que buscar saciar os vazios da sua alma no lugar errado, de forma desesperada, como essa mulher, vai buscar ou continuar buscando cada vez mais em lugares errados, e o problema e o caos vai somente aumentar. Porque só existe um que pode saciar definitivamente todos os vazios existenciais da nossa alma, a verdadeira fonte da vida, Cristo Jesus. Essa mulher buscava satisfazer nos relacionamentos. Tem gente que vai buscar satisfazer vazios no consumo. Tem gente que tem a doença de gastar naquilo que não precisa e no que não tem. Tem um vazio tão grande. Eu tenho cartão de crédito. Eu vou gastando, eu vou usando. Outras pessoas
elas estão tão feridas e machucadas, que a maneira pela qual ela se sente bem é machucando a vida de outras pessoas. Você conhece gente assim? A pessoa foi tão maltratada na vida, ou seu coração está tão ruim, Deus não está operando a sua vida no seu coração. E por isso, aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo, ela transfere para a vida de outras pessoas, e ela se sente bem quando ela vê outras pessoas mal, ou quando ela consegue machucar outras pessoas também. Poderia citar tantos exemplos aqui, de pessoas que não têm caminhado corretamente com Deus e de alguma maneira estão buscando em fontes que não podem satisfazer. Ou como diz o profeta, em cisternas que estão rachadas que não podem reter a água. E essa mulher samaritana, ela sabia que durante anos a sua religião não tinha conseguido matar a sua sede. Por isso ela fica espantada com a declaração de Jesus. Quando Jesus diz, vai, chama teu marido, vem para cá. Aquele pedido foi no centro da necessidade daquela mulher. Era a maneira como ela estava tentando preencher o buraco e o vazio da sua alma. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas vulnerabilidades. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vai nos confrontar para que nós possamos receber a cura, ser tratados e ser transformados por aquele que é a verdadeira fonte de águas vivas. Jesus não quer machucar esta mulher, Jesus não quer apontar o dedo para esta mulher. Jesus quer dizer, olha, eu conheço as suas dores, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas vulnerabilidades, eu conheço onde está o teu problema, e por isso você precisa, a partir deste encontro comigo, decidir mudar de vida. A mulher responde para Jesus, não tenho marido. Jesus responde, você diz bem, quando afirma não tem marido, porque já teve 5, está no 6º, que também não é marido. Então Jesus aqui não está machucando a vida da mulher, mas ela entende a declaração dessa mulher como uma confissão, como um pedido de socorro, como um pedido de que, puxa, eu estou buscando desesperadamente em tanta coisa, eu estou desesperado, eu não consigo ajuda. E agora o Senhor vem aqui e revela o íntimo dos meus problemas, das minhas necessidades. Jesus está dizendo, glória a Deus, porque você está reconhecendo e agora eu vou conseguir ajudá-la. Jesus, Ele não habita onde há pecado, mas Ele confronta o pecado, para que Ele possa nos transformar e realizar a sua obra em nós. E é justamente isso que Jesus vai fazer aqui na vida dessa mulher. A reputação dela já estava manchada. O pecado estava aflorando cada vez mais na sua vida. Ela não via solução para o seu problema, por isso desesperadamente estava procurando em fontes que não poderiam ajudá-la. Jesus é a água da vida. E você, o que você é? Você é o recipiente. Você é o cântaro. Você é o balde. Você é aquele que precisa receber a verdadeira água da vida. E quando Cristo Jesus enche o nosso cântaro, o nosso balde, o nosso recipiente, o que acontece? A transformação, a cura, a novidade de vida.
Traumas precisam ser tratados, sentimentos começam a ser transformados, vazios passam a ser preenchidos por aquele que é a verdadeira água da vida. Sabe o que acontece no versículo 28? Diz que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela entendeu que deveria beber da verdadeira água da vida. Deixar o seu cântaro é abandonar tudo aquilo que ela estava tentando preencher a sua vida. Ela entendeu que era insuficiente. Porque agora ela reconheceu quem é o verdadeiro profeta, a verdadeira fonte de águas da vida. Então ela disse e reconheceu, olha, todas aquelas nojeiras que eu estava tentando preencher na minha vida e trazer-me felicidade, sentido, agora eu entendi que eu estava desperdiçando tempo, porque eu encontrei aquele que é a verdadeira fonte da vida. Então ela deixou de lado tudo aquilo e agora ela passa a entregar totalmente a sua vida a Jesus. Então o que significa deixar o seu cântaro? É deixar as coisas erradas que você está fazendo. É abandonar as coisas que têm machucado o seu coração e a sua alma. É deixar Deus tratar aquilo que talvez você esteja impedindo Deus agir sobre a sua vida. É permitir que Deus transforme um coração que muitas vezes está tão resistente à obra do Espírito de Deus. É deixar que Deus destrua o orgulho, a autossuficiência, as vaidades, tudo aquilo que possa exaltar nós e diminuir Deus em nossa vida. Deus está dizendo para você nesta manhã, você precisa deixar o seu cântaro de lado, você precisa abandoná-lo e permitir que a verdadeira água da vida jorre sobre você. É interessante que aos poucos, na conversa que ela tem com Cristo Jesus, tudo isso vai ficando mais claro. Olha no versículo 9 a declaração da mulher, como o Senhor sendo judeu. Ela não entende nada. Mas olha o versículo 19. Senhor, vejo que tu és profeta. Porque ele revelou a fraqueza, as dores, o pecado da mulher. Ela começa a compreender, as janelas espirituais começam a ser abertas. Versículo 29. Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Messias? Versículo 43, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Na medida que ela vai conversando com Jesus, as coisas vão se abrindo, vão ficando claras, o Espírito de Deus vai tocando na vida daquela mulher, ela deixa o seu cântaro, seus costumes, seus vícios, a sua religiosidade, os seus traumas, o seu medo, a sua insegurança, ela abandona tudo e ela derrama a sua vida em Cristo Jesus, a verdadeira fonte de água viva, e tudo começa a ficar claro na vida dessa mulher. Os versículos 28 a 30, o testemunho dessa mulher. Ela deixa o seu cântaro, e daí no 29, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você precisa entender. Não importa qual seja o seu passado, o seu presente, traumas, pecados, medo. Quando você permitir Cristo Jesus tratar aquilo que precisa ser tratado,
o seu testemunho vai ser muito maior do que erros, do que pecados, do que qualquer tipo de vergonha que porventura você possa estar carregando no seu coração e na sua vida neste momento. Ela vai até a sua cidade. Ela não estava perto. Ela estava longe de casa. Ela foi buscar água num lugar longe, porque ela tinha vergonha. Mas ela anuncia agora na sua cidade que ela encontrou Cristo. E a Bíblia diz que muitos foram até o encontro de Jesus. E mais para frente, a partir dos versículos 39 até o 42, revela que aquele povo daquela cidade, que aquela mulher testemunhou o Cristo, creu nas palavras que a mulher tinha falado e nos ensinamentos de Jesus. Então precisa ficar algo claro aqui na sua vida nessa manhã. O testemunho dessa mulher falou muito mais forte do que o seu passado. É o que acontece quando Cristo Jesus, Ele nos trata, Ele nos cura. Os traumas, as decepções, as frustrações, elas são superadas. E elas dão espaço, e elas dão voz agora ao maravilhoso de Deus, ao extraordinário de Deus, ao sobrenatural de Deus. Agora nós passamos a anunciar as maravilhas daquele que transformou e mudou a nossa vida. Tão maravilhoso andar com gente assim. Gente que reconhece aquilo que era e aquilo que é hoje, porque foi até Cristo Jesus, ou entendeu quando Cristo Jesus tomou a iniciativa de vir até ti, ou até si, e se entregou a Ele. Foi curado, foi renovado, foi transformado. A transformação que essa mulher provou foi muito mais forte do que o pecado que acusava. E essa transformação foi tão forte que ela conseguiu transformar a vida de muitos das suas cidades. E o que me chama a atenção, irmãos, é o versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali mais 2 dias. Quando Jesus ele chega na nossa vida e na nossa casa, é algo tão extraordinário que a gente não quer sair da presença daquele que jorra vida, daquele que nos transforma, daquele que nos cura, daquele que nos trata. Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és tremendo, Jesus, Tu és magnífico, Pai. Permanece aqui comigo, Senhor. Continua me moldando, continua me transformando, continua agindo na minha vida, Pai. E essa transformação vai ser tão rica, tão intensa, tão maravilhosa, que nós vamos anunciar aquilo que Cristo tem feito em nós, na vida daqueles que nós amamos, a começar pela nossa casa. Você deseja uma vida transformada? Você quer começar um ano novo com atitudes e vida nova? Você quer transformar a vida de outras pessoas? Existem marcas do passado que estão te machucando? Você tem que deixar Jesus curar nessa manhã. Tem pessoas que deixam de experimentar o agir de Deus e de vivenciar o novo de Deus porque continuam carregando marcas, dores, sofrimentos do passado. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não desejo, eu vou me afastar, eu vou ficar do meu cantinho porque eu carrego marcas terríveis que me fazem muito mal. Se essas marcas são terríveis, você precisa ir a Cristo para que Ele possa curar e você possa experimentar o novo de Deus sobre a sua vida. Pare de carregar aquilo que está te destruindo, pare de carregar aquilo que está te matando, pare de carregar aquilo que está lhe fazendo infeliz. Leve as suas dores até Cristo.
Eu não estou bravo, tá? Às vezes eu falo de um jeito que parece que eu estou bravo. Eu concluo dizendo: Cristo se revela a essa mulher. Então ela abandona o seu cântaro. Abandonar o cântaro, eu repito, é todo o peso que ela estava carregando. Insuportável. Estava matando, destruindo a sua vida, a sua felicidade, a sua alma. Quando o Messias se revela a nós, Ele revela também quem nós somos. E ao revelar quem nós somos, Ele nos dá o privilégio de ser transformados e curados e tratados por Ele. Você chegou aqui nessa manhã carregando algum trauma? Você chegou aqui nessa manhã carregando algum pecado? Você chegou aqui nessa manhã carregando algum vício? Você chegou aqui nessa manhã carregando alguma ferida do passado que você ainda não conseguiu superar? Isso está prejudicando a sua saúde espiritual, sua vida com Deus. Talvez alguma coisa que você ouviu. Ou talvez alguma confrontação até mesmo de Deus, que você não gostou e não aceitou e rejeitou. Você precisa carregar aquilo que porventura possa estar lhe destruindo até a cruz de Cristo Jesus. Você não é definido pelos seus medos. Você não é definido pelos seus traumas. Você é definido por aquilo que Cristo faz em ti. E quando você leva as suas dores, os seus pecados a Cristo Jesus, Ele justifica, Ele trata, Ele cura, Ele perdoa, Ele te dá uma vida nova, Ele traz um novo sentido, Ele ressignifica a sua vida a partir daquilo que Ele faz em ti. Talvez você tenha um pensamento deturpado, talvez você esteja caminhando com Deus de uma forma estranha, de uma forma errada. Talvez você esteja carregando vícios ou sentimentos terríveis no seu coração, porque você não permitiu que Deus tratasse isso. Você precisa entender que nessa manhã precisa ser algo diferente. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão fugindo de Deus. Pessoas aqui nessa manhã que sabem que estão com situações que precisam ser tratadas, mas por alguma razão têm impedido isso. Deus está dizendo para você que nessa manhã precisa ser diferente. Você precisa levar até a cruz de Cristo. Você precisa ser tratado para que Deus possa ressignificar a sua vida e você possa desfrutar de um ano novo, com vidas novas, atitudes novas, valores e desejos novos, transformados e moldados por aquele que é a verdadeira fonte da vida.